Olá, Moacir, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar a verificação do seu exercício E3, que está sendo realizado em cima da entrega do seu exercício E4. Nesse exercício, nós estamos interessados na inclusão e documentação inicial das atividades do seu projeto. Então, no seu exercício E2, você inseriu e documentou a EAP, a estrutura analítica do seu projeto, que apresenta o escopo, e agora no exercício E3, nós estamos iniciando o gerenciamento do tempo, incluindo os elementos que levam a informação da duração no futuro e que acabam gerando todo o cronograma, que são as atividades, ok? Nós desenvolvemos passos, modos específicos para esse gerenciamento, então a gente vai dar uma olhada. Primeiramente, vamos voltar no seu passo 2 e ver aqui o campo outline que você criou para fazer a classificação ordem. Então, botão direito, Custom Fields, você renomeou o seu outline 10 para org e deveria ter editado aqui um lookup que você incluiu com informações genéricas. Legal. Então, lembrando aqui, o campo outline code, ele existe uma máscara onde você diz o que é possível de ser incluído a cada nível. Então, a cada nível você só pode permitir caracteres, pode permitir somente números, somente letras maiúsculas e por aí vai. Então, você está permitindo aqui qualquer caractere. Então, é bom para quando nós desejamos escrever alguma coisa. Aqui são os valores a serem incluídos e a descrição. A descrição é só um texto para cada um desses elementos. E esse será o valor que será possível de ver na hora de fazer o preenchimento. Ainda, aqui embaixo nós temos duas opções que são importantes. Nós recomendamos que a primeira fique desmarcada e a segunda marcada. Por quê? A primeira, caso marcada, ela permite que o usuário insira novas informações. Então, eu não quero nenhuma dessas, eu poderia escrever aqui 4, por exemplo. E aí eu incluiria um novo valor 4, que não teria descrição e não estaria dentro desse contexto pré-criado. E aí nós perdemos um dos usos interessantes do Outline Code, que é justamente não permitir o erro na digitação, porque a cada elemento novo, como nós estamos interessados em criar grupos, cada elemento novo vai ser entendido pela ferramenta como um novo critério para agrupamento. Então, isso não é interessante para a gente. E o segundo, permitir somente que elementos que não tenham subordinado, valores subordinados sejam escolhidos. Dessa forma, nós, dentro desse exemplo aqui, somente poderíamos escolher os setores da organização. Mas escolhendo os setores, nós já escolheríamos a diretoria, da qual ele faz parte, e a presidência. Então, assim, com o único preenchimento, nós já entendemos e podemos ver os três níveis organizacionais. Por exemplo, caso isso não estivesse marcado, nós poderíamos escolher a diretoria 2 aqui, e aí não teríamos a informação de que setor o elemento da EAP mais atividades faz parte ou está responsável, onde ele está incluído. Se esse for o caso e existir pessoas ligadas diretamente à diretoria e não a um setor específico da diretoria, aí você deve desmarcar isso aqui para ser possível de incluir a diretoria diretamente. Bem, vamos fechar aqui. Ok. Anote, por favor, o número 67 como o primeiro da sequência numérica do seu exercício E3. Então, esse preenchimento ele deveria ter sido feito aqui. No caso, não foi. A gente pode preencher rapidamente. Repare, na hora de preencher eu consigo ver o texto, mas depois só aparece aquele código incluído lá. Então, vamos fazer assim. Vou fazer só dois diferentes. Então aqui S3. Opa, vai. Vou puxar para baixo. Porque nós deveríamos encontrar um modo para realizar o agrupamento segundo o nível org pelo outline. Então, vou subir aqui, vou copiar esse para cima e vamos procurar. Pode ser esse aqui, né? Passo 3A, Outline Code 10. Ele acaba tendo um nome um pouco diferente no guia do exercício, mas a ideia é essa. Então, vamos dar uma olhada aqui. O filtro, eu pego aqui mais filtro, edito,
Então, flag 16 eu vou tirar esse flag 16, na verdade, cancela isso e eu vou pegar e retirar o filtro aqui, melhor. Então, limpar o filtro e pronto. Assim como no seu exercício E2, como eu mostrei, você poderia criar um filtro para tirar os marcos, né? E esse filtro é legal. E o seu grupo, mais grupo, editar, vou mudar a cor, só porque eu acho legal azul. E você criou baseado no Outline Code 10, renomeado certinho para a org. Então, salvar e aplicar, só para ficar azul. Isso aqui é o Outline Number, vamos trocar para WBS. Eu posso trazer para cá, só para ficar azul também. Então, essas foram as verificações da edição do seu passo 2 e do seu novo passo 3, classificação pelo org. Vamos iniciar algo específico da unidade 3, que são os modos compostos e a inclusão de atividades. Então, o nosso passo 4, ele é o primeiro modo composto do nosso curso. E o que é um modo composto? Ele apresenta na parte de cima um modo completo, na parte de baixo outro modo, sendo que o modo da parte de baixo ele sempre fica subordinado ao da parte de cima. A gente pode até chamar de modo dominante, modo dominado. Então, em que sentido? Que informações que eu vejo no modo de baixo? Aquelas referentes ao que eu selecionar aqui em cima. No caso do Task Name Form, ele é um modo que usa o tipo de tela Task Name Form. O modo acabou ganhando o mesmo nome da tela. É fácil de ver clicando com o botão direito aqui, More Views. A gente pega Task Name Form, edita. A gente vê que Task Name Form é também o nome da tela. E é uma tela interessante que ela não é possível de ser incluída nem em tabela, nem em grupo, nem filtro. Não faz sentido colocar muito filtro aqui também. Bem, então ele vai apresentar somente uma informação da linha que eu tiver selecionado na parte de cima. Aqui nós pedimos para você incluir o Task Name Form e escolher Notes, porque é interessante inserir o dicionário da EAP, e no caso aqui o dicionário das atividades, por esse campo, porque ele apresenta uma área de texto maior para escrever, mais interessante. Então, que tipo de informações nós gostaríamos de ver aqui? É similar à documentação da EAP, né? São primeiro, descrições, descrição, objetivo, premissas, restrições, critérios de aceitação, estimativa de uso de recurso e por aí vai. Uma série de informações que vão nos ajudar a documentar essa atividade para facilitar depois para a equipe. Bom, mas feito o preenchimento do mundo, nós podemos omitir para ganhar mais tela aqui, porque nós temos diversos campos a serem verificados. Primeiro, botão direito, tabela, editar tabela. Vamos dar uma olhada como você criou, quais elementos você inseriu. Indicator, nome. Os campos são esses mesmo, você colocou o título aqui, legal. Vamos fechar e vamos comentar esses campos aqui. Os primeiros, fora esse, os primeiros são para identificação. Então, ID, esse aqui é a primeira coluna, essa é ID único, não sei porque não está com nome, vamos pegar aqui. Está renomeado para espaço, então não vai dar certo. Aqui, ID único, código da atividade e código EAP são elementos de identificação. Então, o ID apresenta a sequência incremental aqui digamos, número da linha, muitas vezes chamada. O ID único é um ID que não se repete, ele é a ordem de criação dessa linha. Então, trazendo aqui para baixo, é fácil descobrir, por exemplo, quantas linhas você já criou no seu projeto. Fazendo assim, então você já criou 823 linhas nesse projeto. Deletando essa linha, nunca mais existirá outra linha de número 823, ou outro elemento de número 823. Eu posso levar para outros lugares, o ID é renomeado, o código da EAP é recalculado, mas esse ID único não, ele fica o mesmo, certo? Ele, como o nome diz, ele é único.
Código da EAP nós já vimos no exercício anterior, e código da atividade, não necessariamente com esse nome, né? Mas é um campo texto onde nós podemos incluir qualquer tipo de código, não limitados a somente número, ou número da ordem de criação da linha, ou número separado por pontos, ou aquela regra de prefixo, mas o que eu selecionar na configuração do WBS, e sim sufixos, prefixos diferentes para pacotes de trabalho diferentes, para tipos de atividade diferentes, de acordo com a regra da organização. Predecessores e sucessores nós vamos comentar mais para frente, e vamos dar uma olhada nas atividades em si, em como você criou as atividades do seu projeto. Então eu vejo aqui, a princípio, que o nome utilizado para representar as atividades está fora do padrão que nós gostaríamos. Aqui, como as atividades elas representam ações, as melhores práticas nos dizem para inserir verbo. Então, seria analisar proposta, assinar contrato ou garantir a assinatura do contrato, já que a assinatura em si ela é rápida. Elaborar projeto, analisar, aprovar, porque são ações que receberam duração no seu exercício 4. Então, analisar, garantir a assinatura ou assinar, e por aí vai. Aqui, né, você já colocou realizar a atividade 1, 2, 3, e aí seria isso, realizar atividade, mas são atividades genéricas. Mas aqui já ficou melhor. Então, dentro de usina, já redefinir, receber, elaborar, realizar. Então ficou bacana, imprimir, realizar e por aí vai. Então, elaborar, ficou interessante. Aqui nós voltamos, então tá laudo, primeira negociação, segunda negociação. Você pode entender isso como pacote de planejamento, coisas que serão detalhadas no futuro. Isso está porque o seu projeto é um projeto complexo de engenharia que normalmente se tem uma EAP grande e um número grande de linhas ou de atividades no projeto. Mas é importante lembrar da regra de nomeação, que é o que você vai encontrar no mercado, que é o que as melhores práticas dizem. Atividades em verbo e produtos, né, no caso a EAP, em substantivos, e para ficar mais fácil identificar o que são coisas e o que são atividades que constroem essas coisas. Mas fora isso, passando aqui, a quantidade de atividades está razoável, fora alguns produtos que talvez tenha bastante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tá nada muito grande assim, mas talvez seja deixar no máximo essa quantidade aqui, 9, ou seria 8, 7. Mas depende também da duração, em como você concebeu essas atividades. Falar em tamanho, aqui também não faz muito sentido sem não falar de duração. Tudo isso está relacionado à forma de controle que você vai fazer do seu projeto no futuro. Bem, mas aqui inserir todas essas novas tarefas não é legal, né? Depois você renomeia certinho. Nem deixar aquela atividade genérica também não é legal. Novamente, suporte, canaletas, tudo são coisas, né? Então, aqui novamente, uma única divisão. Então, a atividade, por exemplo, construir, fazer ou instalar, o que é isso? Então, instalar canaletas para cabos de baixa tensão. Se for uma atividade só, ela não precisa de um pacote de trabalho só para ela, mas pode ser inserido junto de outras. Por exemplo, em vez de caneta CA e caneta CC, bota canaletas, e provavelmente a equipe é a mesma que vai fazer. De BT, por exemplo, né? É a mesma para CC, então você pode colocar num produto só. E por aí vai. Bem, vamos trazer aqui para cima. Aqui nós temos a coluna pacote de trabalho, que é a flag, onde você diz o que é e o que não é pacote de trabalho. Então, no caso aqui, ó, essa marcação deveria estar sim, essa aqui deveria estar sim. Lembrando que pacote de trabalho é o último produto antes das atividades. Então, esse aqui não é porque tem outros produtos dentro, não é porque tem outros produtos dentro. E aqui é porque só tem atividade dentro desse produto aqui. Então, regularização fundiária também. Civil,
Aí eu não sei, porque tem um monte de coisa aqui, de sondagem, projeto, que eu não sei se você vai detalhar no futuro, mas como tem não, não é, então esse aqui é. Pronto, esse é, e esse é, e aí você vai fazendo esse preenchimento manual mesmo, que no futuro vai lhe ser útil. Isso. Então, o tipo de atividade, nós pedimos que você inclua um tipo de cada um. Então, eu vou aplicar aqui o autofiltro. Isso fica em filtro, aqui autofiltro, só tem duration e units. Então, você cria também um fixed work, que vai ser útil no exercício 4 para ver como ele se comporta. Lista de esforço no mundo não. Tem um sim. Vamos dar uma olhada aqui em sim. Tem um fixed units que está dirigido ao esforço. A gente viu na aula passada que não faz muita diferença, então não tem nem problema, mas o ideal seria colocar não para ele. Então, aqui responsável, o campo contact do project mesmo, que nós colocamos como título responsável, e aí você deveria incluir responsável para todos os elementos da sua app, mas atividades, só os marcos que não. Isso, com essa utilização, você documenta, né, em algum lugar do seu projeto o uso desse campo, porque é comum encontrar responsáveis por marcos em algumas organizações, que seria entender marco como a data limite para uma entrega, e aí você coloca um responsável por realizar essa entrega até aquela data limite. No caso aqui, não é esse entendimento que nós desejamos para essa ferramenta. O responsável pelo produto, por exemplo, por a entrega do projeto básico, aí eu coloco o seu João aqui. Se esse produto ou alguma das suas atividades possui um deadline, isso é configurado de outra forma, mas o seu João é responsável pela entrega do projeto básico ou do controle do projeto básico. Então isso tem que ser documentado para ser bem entendido como que esses campos estão sendo utilizados. E aqui, marcos e produtos, aqui o campo milestone, ele me diz o que é e o que não é marco. Então, eu posso saber que isso não é, e eu posso também transformar. Então, agora o início do projeto não é mais, e agora é um marco. Então, eu posso transformar os elementos em marco de acordo com a classificação que eu faço aqui. Enquanto que produto, eu não consigo realizar essa mudança. E sim, é ou não é produto, dependendo se tem, ó, sim, ou não tem elemento subordinado a ele. Então, é só de acordo com a construção da sua app e atividades que você vê o que é e o que não é produto. Esse campo acaba nos sendo bastante útil para usar como autofiltro ou como filtro mesmo. Então, se eu só quero ver produtos, eu venho aqui e escolho sim, e eu só vejo produtos. Se eu quiser só ver atividade, isso aqui não vai funcionar, porque o autofiltro, por padrão, ele apresenta os produtos. Então não faz sentido pedir para mostrar somente as atividades, queria mostrar as atividades e todos e para os produtos relacionados a elas. Então, para ver somente atividade, eu tenho que criar um filtro específico, mostrando, por exemplo, milestone igual a não e summary igual a não. E aí eu veria somente as atividades no meu projeto. Ok? Anote aí, por favor, o número 39, para a gente dar uma olhada na configuração gráfica desse modo, porque aqui no Tools Tab do seu Task Sheet, você deveria ter vindo em Textiles e ter pego todas as atividades não críticas e pintado de azul, e todas as críticas também sem background e pintado de azul, e ainda os marcos, se não me engano, é laranja com itálico. Então fica alguma coisa parecida com essa. O texto, todo mundo, o normal não é esse, eu acho que é Calibri. Não, é Arial? Agora não sei, ou é Cambria. Tem alguma coisa estranha nesse texto? Deixa eu dar uma olhada. Faço um extra normal, então não sei, não mostra. Tá. Mas tem alguma coisa, dá pra perceber, né, que tem alguma coisa diferente na fonte, mas não tem problema. Vamos aproveitar o autofiltro aqui e mostrar somente o que é marco, para a gente ver se você criou marcos intermediários.
Então, você disse que isso tudo aqui é marco, mas está como verbo, repara só. Emitir, emitir relatório, receber, não é, não seria, a princípio, marco, de acordo com essa classificação. Mas, por exemplo, relatório complementar concluído e emissão da LI poderia ser renomeado para LI emitida, que ficaria mais interessante, que representam ações que terminaram ou começaram. Seriam algo que não tem duração, mas que acontece instantaneamente. Uma data que é atingida, alguma coisa que acaba. Então, o acabar não tem duração, mas acontece. E aí eu posso, por exemplo, tirar isso aqui e dizer que não tem atividade. Como você já entregou o seu passo 4, duplo clique, eu vejo que está um dia, inclusive, aqui, ó. Então, realmente não tem. Vamos ver, emissão, está 0 dias, então você entendeu como marco mesmo. 0 dias, receber, 0 dias. Então, receber licença da fauna, eu vou colocar licença de fauna recebida. E aí fica como marco. Então, você criou marcos intermediários no seu projeto, isso é bastante interessante. A outra verificação aqui é a da sequenciamento, né? Usando ainda autofiltros, a gente pode ver se todas as suas atividades foram sequenciadas, ou seja, possuem predecessores e sucessores. E aí, o botão direito aqui, eu posso escolher o que está em branco, tem pouco número aqui, e ver que muita coisa não foi sequenciada, na verdade, quase nada foi sequenciado. Isso é um problema do seu exercício, você deve realizar o sequenciamento das suas atividades. Essa é uma parte muito importante do exercício 3. Então, deixa eu dar uma olhada no seu diagrama de rede. Dá para ver que a gente não tem como analisar o diagrama de rede, porque o sequenciamento não foi feito. E eu não serei capaz de corrigir o exercício 4, que está bastante ligado à análise do diagrama, análise de folgas, gráfico de Gantt. Então, tudo isso fica comprometido sem o sequenciamento das atividades do seu projeto, ok? Então, para o exercício 4 não vai dar para corrigir. Vamos terminar o 3 comentando o que a gente foi encontrando. Anote aí, por favor, o número 80. E o seu sequenciamento a gente verifica quando for realizado, porque eu preciso verificar se todas as atividades possuem predecessores e sucessores, dar uma olhada se existem leapfrogs, ver tipos de relação de início-início, término-término, os 4 tipos, folgas, folgas por duração definida ou percentual. Então são verificações que a gente tem que ver, né, no seu exercício para ver se o entendimento foi alcançado. O último passo seria o passo 5, que é a rede do projeto. O nome dele seria diagrama de rede, alguma coisa assim, mas ele tem umas configurações de box tiles diferentes. Primeiro, que aqui eu tenho que fazer isso, e agora em box tiles tem aqui, vamos ver, marco. Esse vem do seu ou é porque o seu project veio em português e aí já tem aqui? Vamos dar uma olhada. No exercício nós pedimos um específico, que é esse aqui. Vamos ver, trouxe para cá, vamos ver se cabe na tela, cabe. Então, para as atividades, esses são 4x4 com esses campos, e aqui para o marco só WS, nome e término. Então vamos dar uma olhada se está dessa forma, começando com o marco WS, nome e término, que é mais fácil de lembrar. Então aqui a milestone e milestone não estão usando. Então vamos procurar aqui o marco. Vamos ver mais template, marco, vou editar esse mesmo. Então era WBS, nome e término. Término é finish. E eu vou editar isso para colocar duas colunas, que são essas colunas aqui, que elas ficam cinza, mas elas estão brancas quando eu seleciono, tá vendo? Então quer dizer que elas estão habilitadas. E aí, ok, esse foi a configuração de box tiles para o meu marco. E aí eu fecho e digo que os marcos críticos e não críticos usam a caixinha do tipo marco.
E aí, ok, vamos procurar um aqui. Só que ficou muito grande, né? Estranho. Então, box styles, mais template, marco. Opa, copiar não. Editar. A célula. Ah, tá aqui. É só colocar 100 aqui. Tá muito grande. Ok, ok. Fechar. E ok. Vamos procurar agora. Tá, certinho. Então, configuração aqui. Legal? Agora para as atividades. Vamos mais templates. Vamos ver se tem atividades. Não, vamos criar nova. Atividades do projeto. Vamos colar aqui de novo. Então é AWS nome tipo contato. Então vamos pegar primeiro. Colocar 4 e 4. Ok. E aí era AWS. Eu esqueci. Vamos voltar aqui. AWS nome tipo contato. Name. Type e contact. Sendo que esse contact eu vou colocar um rótulo, porque senão eu vou esquecer quem é esse cara. Então, responsável. Senão vai aparecer só o nome dele e eu não vou saber quem é quem. Org duration. Então, org outline code 10 e ou pode ser o texto só o org 3, botar assim, melhor. E duração aqui. Duração, eu acho que eu vou trazer para cá. Deletar esse e colocar um rótulo aqui de duração. Fica mais fácil de, senão vai aparecer só uma. Se eu não colocar rótulo, aparece 0 dias, no caso do Marco, ou 5 dias, mas o que é 5 dias? É folga, é duração, é o que? Então coloca um rótulo que fica mais fácil de entender. Então, ok, esse é o atividade do projeto que eu vou aplicar para atividades críticas e não críticas do meu projeto, ok? Ele aparece dessa forma aqui. Então, fiz essa configuração. Bom, como no exercício 3 nós não temos ainda caminho crítico, você pode ainda colocar aqui automático para os links, e aqui no box colocar automático com a cor também. Cadê? Não crítico, cadê? Crítico. Ah, pronto. Então, isso aqui é summary, não quero summary. Vamos lá, atividades, automático, azulzinho. Aqui, automático. E aí crítica ficou azul e não crítica ficou preto. Estranho. Vamos ver o que está diferente aqui. Então, em vez de automático, vamos escolher a cor. Vou escolher o azul claro. Azul claro não, tem que ser mais claro ainda. E crítico, esse azul com esse azul. Então, crítico e não crítico tá a mesma coisa, só para a gente ver como fica. Agora, porque como não está nem sequenciado, não tem muito sentido falar tá meio crítico. A gente fica assim. Para fechar, a gente pode ver aqui no seu layout que você tirou as atividades tipo summary. Então, o último número da sua sequência, número 55, verificação do seu E3 fica aqui. Repare que existe bastante coisa para você fazer ainda no E3 e para você entregar o seu E4 novamente. Então, não faria a verificação do seu E4 nesse momento, farei na sua reentrega. Ok? Um abraço, tchau.